Oi, gente, tudo bem? Hoje é dia de Costurando com a Alê. Vou falar hoje sobre uma coisa que eu gosto de fazer bastante para decorar a casa, que são aqueles bastidores decorativos que a gente coloca algum tipo de aplicação ou um bordadinho. Eu vou mostrar para vocês o que eu fiz. Esse é um bastidor que eu escolhi para fazer a decoração, tá? Para fazer o trabalhinho. Ele tem 6 polegadas, tá? E eu já passei aqui, olha, eu passei uma fita de cetim ao redor para ele ficar mais bonitinho o acabamento dele, tá bem? Você pode escolher qualquer aplicação para colocar no seu trabalho, tá? O importante aqui é, como o bastidor tem 6 polegadas, você vai cortar o seu tecido 3 ou 4 polegadas maior, tá bem? Vai fazer as 3 camadinhas, tá vendo? Olha, eu fiz aqui a primeira, uma mantinha, eu sempre uso a Jade 100 aqui, né? Para ficar fácil de fechar o bastidor, e um forrinho. Fiz aqui o bordado, ele tá aparecendo desse lado, do lado avesso, mas depois a gente vai colocar um acabamento. Para saber exatamente o tamanho que eu vou colocar o desenho, eu risco o bastidor no tecido principal, tá vendo? Então o bonequinho de neve ficou bem certinho no tamanho do bastidor. Eu risquei novamente aqui para vocês verem o bastidor, tá vendo? Ó, tá o risco aqui. E agora eu vou cortar umas 2 polegadas a mais de tecido para poder dar espaço suficiente para eu fazer o acabamento para trás do bastidor. Eu já cortei, não precisa ficar redondo certinho, que isso não vai influenciar. E agora, nessas beiradas aqui, eu vou passar um overlock para ficar com um acabamento bonitinho, tá bem? Então, gente, agora eu vou passar o overlock, mas se vocês não tiverem overlock, pode ser um zigue-zague mais fechadinho, tá bem? Porque a gente tem as 3 camadinhas, né? Tecido principal, a manta e o forro, então não vai dar problema. Se a gente tivesse só um tecidinho, passar o zigue-zague não funciona, tá? Porque embola todo o tecido. Mas como a gente tem as 3 camadas, vai funcionar. Então pode ser o zigue-zague ou o overlock. A minha máquina tem o overlock, então eu vou fazer um overlock ao redor, tá bem? Tô passando aqui o overlock, tá vendo? Já tô chegando ao final, vou terminar aqui essa finalizaçãozinha aqui. Passei um pouquinho um por cima do outro, né? Pra poder travar bem o pontinho e acabei. Antes da gente continuar, a gente vai cortar os excessos de fio. Eu adoro essa minha tesoura encurvadinha, tá vendo? Ela é ótima, porque ela não pega assim de bico de frente pro trabalho, ela pega na lateral. É muito bom, tá? Então, a gente ajeita aqui, corta o que tá faltando, o restante dessas linhas, ó. Finalizei, se alguém quiser, tem lá no nosso site para venda. E agora, a gente vai colocar o trabalhinho no bastidor, né? Eu vou colocar essa peça aqui por baixo, ó. E vou colocar o meu bonequinho de neve por cima, finalizando com esse aqui, tá? Aí você vai me perguntar, mas Alessandra, e a parte de trás não vai ter acabamento? Sim. Então, antes de eu finalizar isso, eu vou riscar o interior dessa parte aqui do bastidor num pedacinho de feltro e colar. Eu já risquei, então, aqui no meu feltro, coloquei um feltro verde para combinar, tá bem? E agora a gente vai recortar nessa linha que eu fiz, olha. Dessa parte interna do bastidor, risquei aqui, recortar na linha. Então, gente, eu posicionei já meu bonequinho aqui, tá vendo? Já coloquei o bastidor externo aqui por cima, ele tá bem centralizadinho. Tentar colocar a mesma quantidade de tecidos para todos os lados, tá bem? E eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer agora. Gente, então, vocês podem fazer esse acabamento que eu vou fazer aqui agora, algum outro que vocês gostem, que vocês sintam que fica melhor. Eu fiz esse overlock, tá vendo? Ficou bem acabado ao redor dele. E aqui no meio ficou então essa parte do bordado, que não fica tão bonito, né? E aí eu cortei esse feltrinho, tá vendo? Ficou no tamanho certinho. E agora eu vou colar ele aqui dentro com essa colinha aqui de silicone, que é a cola para artesanato, tá bem?
Feito isso, eu vou passar depois, fazer um fuxicão com essas partes aqui usando uma linha perlê, tá? Da DMC, provavelmente. Vocês poderiam também cortar isso mais rente e colar aqui dentro, mas eu acho muito trabalhoso. Eu acho que fica até um charme melhor, um charme mais... Fica mais charmoso, né? Com o fuxico que eu vou fazer e vocês vão... Gente, então passei aqui uma linha perlê, tá vendo? Nessa cor vermelha. Não tem como falar um número pra vocês, porque o número tá apagado aqui do meu negocinho, não consigo ler nada. Então, a gente vai começar fazendo um fuxico e eu vou começar por essa parte aqui, olha. Tem que ser exatamente nessa parte aqui onde a gente fechou. Eu vou começar por aqui por cima, tá bem? Comecei aqui por fora, tá vendo? Deixando o fio por fora. É um pouquinho diferente, né? Talvez do que vocês estejam pensando. Vou colocar aqui por fora, comecei, e vou fazer esse alinhavinho todo ao redor. Depois a gente puxa e franze todo esse decidinho pra dentro, fazendo um belo laçarote no final, tá bem? Oi, gente. Eu ia usar uma linha perlê vermelha pra fazer esse acabamento, mas eu não gostei. Eu vou usar uma verde, tá? O número, acabei de abrir uma nova agora, 986, tá bem? Tô usando essa mais grossinha, que eu acho que ela é mais firme pra gente puxar e fazer o acabamento. Nós vamos entrar com essa linha bem na direção onde está finalizado, onde está fechado, né, o bastidor. E eu vou passar aqui bem perto do nosso overlock, todinho ao redor, até chegar na outra ponta, fechando aqui, ó, chegando nessa outra ponta aqui. E depois eu puxo tudo, formo tipo um fuxicão e dá um laço. Fica bem interessante o acabamento, tá bom? Então, gente, já cheguei aqui no final, tá vendo? Eu fiz os pontinhos bem próximos um do outro, né? Pontos curtos, não fiz pontos largos. Cheguei até aqui, ó. Agora eu vou franzir bem franzidinho, vou dar um nozinho para não desmanchar, depois um lacinho, né? Com essa linha que a gente usou. E fica um trabalho finalizado com uma carinha bem rústica, bem artesanal, tá bem? Mas vocês podem finalizar de qualquer outra maneira que vocês queiram. Ó, finalizei, dei o nozinho, fiz o laço, tá vendo? Ainda fica esse espaço no meio, se vocês quiserem colocar aqui alguma mensagem para a pessoa que vocês forem dar, é bem interessante. Virando, olha, ele ficou uma gracinha, mas eu gosto de finalizar colocando um laço vermelho bem aqui. Eu vou colocar para mostrar para vocês. Então, aqui eu já coloquei o laço, olha, eu prendi nesse metalzinho do bastidor, tá vendo aqui atrás, o laço. E agora eu vou fazer uma última finalização. Gente, então eu finalizei com essas minhas mini pinhas, essas folhinhas verdes e essas miçanguinhas vermelhas para dar um toque especial no finalzinho do trabalho. As mini pinhas e as folhinhas a gente tem para vender lá no nosso site. Qualquer coisa é só entrar em contato. Então, pessoal, esse foi mais um Costurando com a Lê. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui uma caixinha de perguntas, caso vocês queiram saber mais alguma coisa, tá bom? Um beijo, até a próxima!